A tempestade chegou do nada. A fúria do vento e da chuva varreu a noite, como se tivesse um rancor pessoal contra a nossa pequena cidade no interior de Minas. Eu estava em casa, sozinha. Meu marido, em mais uma de suas viagens de negócios intermináveis para São Paulo, me deixou vagando por esta casa enorme, cercada apenas pelos meus pensamentos e pelas paredes que rangiam. A eletricidade piscou e depois se apagou, mergulhando tudo numa escuridão pesada e sufocante. Um trovão retumbou, sacudindo as janelas, e eu senti um arrepio de ansiedade percorrer minha espinha. Eu não estava com medo, não exatamente, mas não queria ficar sozinha na sala, ouvindo o mundo desmoronar lá fora. Foi quando pensei no quarto do Lucas. Lucas, meu enteado, tinha 19 anos e tinha voltado da faculdade para o verão. Ele sempre foi um garoto quieto. Ultimamente, porém, eu havia notado algo diferente nele. O jeito como seu olhar se demorava em mim quando ele pensava que eu não estava vendo. A forma como ele me tocou na cozinha, sua mão demorando um segundo a mais do que o necessário. Eu estaria mentindo se dissesse que não tinha percebido. Ele não era mais o adolescente magro que eu conheci quando me casei com o pai dele, 5 anos atrás. Ele havia crescido, se tornado alto e de ombros largos, com uma mandíbula que poderia cortar vidro e um olhar tão penetrante que me deixava enjoada se eu me permitisse encará-lo por muito tempo. Eu sabia que era errado, mas saber e sentir são duas coisas muito diferentes. A tempestade piorava a cada minuto. O trovão rasgava o céu, e o vento uivava pelas árvores como um animal selvagem tentando entrar. Eu estava parada na janela da cozinha, observando a chuva bater violentamente contra o vidro. A luz piscou algumas vezes, então, a escuridão. Completa, sufocante. Vasculhei uma gaveta da cozinha até meus dedos encontrarem uma lanterna. Quando a acendi, sua luz tremeluziu, projetando sombras longas e dançantes nas paredes. Não era muito, mas era alguma coisa. Olhei pelo corredor. Meu coração batia mais rápido do que eu gostaria de admitir. O ar na casa estava frio, mais frio do que eu esperava. Ajeitei meu vestido, o tecido fino de seda grudando na minha pele, inútil contra a queda brusca de temperatura. Meus pés descalços sussurravam no piso de madeira enquanto eu me dirigia para a escada. A lanterna tremia um pouco na minha mão. Parei no pé da escada, escutando. A tempestade rugia lá fora, mas dentro de casa estava quieto, quieto demais. Cada passo na escada fazia a madeira gemer sob meus pés. Parei em frente à porta do Lucas, no final do corredor. Só de estar ali, meu coração acelerou. Estendi a mão e chamei baixinho: Lucas. Minha voz mal superava a fúria da tempestade. Você está acordado? A porta se abriu com um rangido e lá estava ele, parado no batente da porta sem camisa. A luz suave de uma vela atrás dele destacava seu físico definido. Suas calças de moletom estavam baixas em seus quadris, e seus cabelos escuros estavam bagunçados. Mas foram seus olhos que me paralisaram, a forma como eles encontraram os meus, cheios de algo que eu não conseguia nomear, mas que era claro, uma mistura de curiosidade, preocupação e algo mais, algo que eu não conseguia identificar. Você está bem? Ele perguntou em voz baixa, quase inaudível sobre o rugido da chuva no telhado. Eu assenti rapidamente, levantando a lanterna entre nós. A energia acabou. A tempestade está forte. E eu não queria ficar lá embaixo sozinha. Ele não hesitou. Deu um passo para trás e abriu mais a porta. Pode ficar aqui. Está mais quente de qualquer forma. Hesitei por um instante, mas o vento uivou novamente, e um relâmpago iluminou o corredor por uma fração de segundo. Foi o suficiente para me convencer. Eu entrei. Seu quarto era pequeno, mas cheio de um calor silencioso. Uma única vela queimava em sua escrivaninha, lançando sombras tremeluzentes que dançavam nas paredes. O cheiro do seu perfume era sutil, mas reconfortante. Livros estavam empilhados no chão e na mesa de cabeceira, ao lado de uma xícara de café pela metade. A cama estava desarrumada, como se ele também estivesse inquieto. É bem aconchegante aqui, eu disse baixinho, sentando na beirada da cama dele. Pelo menos comparado ao resto da casa. Ele deu uma risadinha, um som que me deu um calafrio inesperado. Eu gosto. A tempestade não me incomoda muito, mas eu entendo. Elas costumavam me assustar também. Havia algo reconfortante nisso. Como se a tempestade lá fora não pudesse nos alcançar enquanto estivéssemos no círculo daquela luz de vela bruxuleante. Lembra daquela tempestade do ano passado? Perguntei. Aquela que derrubou a mangueira do jardim? Ele assentiu. Acabamos comendo cereal à luz de velas por dias. Nós rimos com a lembrança. A tensão diminuiu, mas mesmo com a brincadeira eu não podia ignorar o estranho silêncio entre nós.
O tipo de silêncio que paira no ar quando algo não dito está esperando para ser reconhecido. Meu coração batia mais alto que o trovão. Olhei para ele, e ele já estava olhando para mim. Sua voz era suave. Sabe, fico feliz que você tenha vindo. De repente o momento mudou, não de forma dramática, mas silenciosamente, como se o universo tivesse se inclinado um pouco e nos colocado no mesmo espaço, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Não houve grandes confissões, nem beijos repentinos, nem movimentos bruscos. Apenas duas pessoas sentadas juntas, ouvindo a tempestade. E de alguma forma, no meio de todo aquele caos, eu me senti segura, como se estivesse exatamente onde deveria estar. Eu estava sentada na beirada da cama dele, segurando a lanterna como se fosse uma linha de vida. Meus dedos estavam apertados em volta dela, os nós brancos. Do lado de fora, o vento era como um coro de espíritos inquietos. O trovão retumbava profundo e longo, sacudindo a própria estrutura da casa. Mas lá dentro, estava silencioso, quieto demais. O ar estava pesado não apenas com a chuva, mas com algo não dito, como segundos antes de um raio, quando o ar estala com eletricidade. Eu senti o olhar do Lucas em mim. Sabia que deveria dizer algo, fazer uma piada, qualquer coisa para quebrar a tensão. Mas um turbilhão de pensamentos girava na minha cabeça, e minha boca de repente ficou seca. Tem certeza de que está bem? Ele perguntou, sua voz suave, mas íntima. Ele se moveu na cama para se sentar ao meu lado, sem me tocar, nem mesmo roçar em mim. Apenas perto o suficiente para eu sentir o calor dele. Meu vestido tinha escorregado um pouco do meu ombro, e eu vi seus olhos se demorarem ali por um momento antes de ele desviar o olhar bruscamente, sua mandíbula se contraindo. Esse pequeno movimento dizia volumes. Sim, respondi, mais baixo do que eu pretendia. É só a tempestade. Me deixa um pouco nervosa, eu acho. Ele assentiu lentamente. É o barulho, disse ele. Mas nós dois sabíamos que não era da tempestade que ele estava falando. Virei-me para encará-lo, e ele já estava me observando. Havia algo em seus olhos, uma profundidade, uma intensidade. Isso não era novo. Eu já tinha sentido isso antes. Os flashes, o olhar que durava um segundo a mais, o toque demorado, o silêncio pesado. Eu me mexi na cama, e meu joelho roçou no dele. Nós dois ficamos imóveis, mas nenhum de nós se afastou. A vela na escrivaninha tremeluzia, lançando sombras longas e dançantes nas paredes. Seu rosto estava banhado em uma luz dourada, ao mesmo tempo dura e suave. E naquele momento eu vi a verdade. Não apenas o desejo dele, mas o meu. Por semanas, talvez mais, eu o vinha vendo de forma diferente. Surpreendi-me observando trabalhar no jardim, sem camisa, com o suor brilhando em suas costas. Notei como ele consertava coisas pela casa, a facilidade em suas mãos, a calma em sua voz. Eu dizia a mim mesma que não era nada. Mas ali, na escuridão, com a tempestade lá fora e o silêncio nos envolvendo, não parecia mais nada. Parecia real eu. Comecei, sem saber o que ia dizer. Ele me interrompeu suavemente, sua voz baixa. Eu tenho pensado em você. Isso me atingiu. Ele não desviou o olhar. Sei que não deveria. Sei que é complicado, mas não consigo evitar. Eu o encarei, meu coração martelando mais forte que a tempestade. Minha respiração ficou presa, uma mistura de culpa, confusão e algo mais quente que me assustava ainda mais. Não podemos, eu disse. E ainda assim, mesmo quando as palavras saíram dos meus lábios, elas não soaram convincentes. Eu sei, disse ele rapidamente. Eu sei que não deveríamos. Ele fez uma pausa, sua voz quase um sussurro. Mas você também sente, não é? A mão dele estava na cama entre nós, sem tocar a minha, mas tão perto que doía. Eu não respondi com palavras. Não consegui. A tempestade explodiu de novo e a vela se apagou, nos mergulhando em uma escuridão quase total. A única luz vinha do brilho fraco da lanterna em meu colo. Meu coração batia tão forte que achei que ele conseguiria ouvir. Eu podia sentir o calor de seu corpo. A tensão no ar era tão espessa que era difícil respirar. Eu não sei o que fazer, murmurei. E era verdade. Eu tinha 35 anos. Era casada com o pai dele. E ainda assim, estava sentada na cama do meu enteado, querendo algo que não tinha o direito de querer. A mão dele se moveu, hesitante a princípio, e tocou a minha. Aquele simples toque, os dedos dele mal roçando minha pele, enviou um choque através de mim. Eu não me afastei. Em vez disso, deixei sua mão encontrar a minha. Seus dedos se fecharam em volta dos meus, quentes, fortes, reconfortantes de uma forma que me deixou sem fôlego. E naquele único toque senti minha determinação desmoronar. Não precisamos fazer nada, disse Lucas baixinho. Sua voz estava carregada de uma emoção que se sentia mais do que se ouvia.
Mas enquanto ele dizia as palavras, seu polegar começou a traçar círculos lentos e deliberados nas costas da minha mão. Uma linguagem silenciosa que falava mais alto que as palavras. Mas nós dois sabíamos que era mentira, porque a verdadeira tempestade não estava lá fora. Estava ali, naquele quarto silencioso e mal iluminado, no silêncio entre nossas palavras, no espaço que se fechava lentamente entre nossos corpos. O vento uivava, um aviso, um desafio. Nenhum de nós cedeu. Eu me virei para encará-lo. O brilho da vela pintava seu rosto em ouro e sombra. Em seus olhos eu vi a mesma pergunta que estava me fazendo. E se parássemos de lutar? Não me lembro quem se moveu primeiro. Talvez eu, talvez ele, talvez nós dois finalmente tenhamos cedido a algo que fingíamos não ver por tempo demais. Tudo que sei é que de repente eu estava mais perto. A mão dele apertou a minha um pouco mais forte. Sua outra mão veio para o meu rosto. Nossos rostos estavam a centímetros de distância. O ar entre nós estava denso de tensão. Então seus lábios encontraram os meus. Não foi gentil nem hesitante. Foi como o rompimento de uma barragem. O beijo dele estava cheio de todas as coisas que não dissemos por semanas, talvez meses. Toda a contenção se derramou em uma única respiração. Eu o beijei de volta, correspondendo à sua urgência, à sua fome. Minhas mãos subiram para seus ombros, depois para seu peito, agarrando algo sólido real. A lanterna que eu segurava caiu no chão, seu feixe de luz girando descontroladamente. Mas nós nem percebemos. Estávamos perdidos em um momento que parecia inevitável. Suas mãos, antes cautelosas, agora me seguravam como se ele não pudesse me deixar ir. Senti seus dedos traçarem minha espinha lentamente, como se estivesse memorizando cada centímetro de mim. Eu ofeguei contra a boca dele não de medo ou surpresa, mas da intensidade pura daquilo. Me diga para parar, ele sussurrou contra meus lábios, sua voz embargada. Era uma oferta, uma última chance de escapar, mas eu não a aceitei. Não consegui. Não pare, murmurei. Foi o suficiente. A tempestade lá fora atingiu seu pico. Mas naquele quarto, éramos apenas nós dois. Não era apenas desejo, mas algo não dito e mais profundo do que qualquer um de nós jamais admitiria. Ele me segurou com um tipo de desespero, não violento, mas real, como se eu fosse a única coisa que o mantinha no chão. E talvez, naquele momento, ele fosse o mesmo para mim. O mundo lá fora se desvaneceu, e pela primeira vez em muito tempo eu me permiti cair, não apenas em seus braços, mas na verdade dos meus próprios sentimentos. E sim, foi confuso, um turbilhão de emoções, mas foi real. Quando acabou, ficamos deitados, emaranhados em seus lençóis. A tempestade lá fora havia diminuído, mas agora parecia distante, como se pertencesse a outro mundo. O coração de Lucas batia forte contra minhas costas. Sua mão repousava suavemente em minha barriga. Não deveríamos ter feito isso, murmurei, as palavras presas na minha garganta. Eu sei, ele sussurrou de volta. Eu sei, mas não me arrependo. Virei-me para encará-lo. Seu rosto estava meio na sombra, mas eu podia ver o conflito em seus olhos. Não havia desculpas, nem saídas fáceis. Apenas a verdade pesada que grudava em nossa pele como o ar úmido ao redor. Nós tínhamos cruzado uma linha. Não falamos mais naquela noite. Quando a energia finalmente voltou na manhã seguinte, a luz parecia implacável, expondo cada parte de mim que eu queria esconder. Eu deslizei silenciosamente para fora de sua cama. Meu vestido de seda parecia um escudo. A culpa apertava meu peito. Lucas não me impediu, mas eu senti o peso de seu olhar em minhas costas enquanto eu saía. A casa estava estranhamente silenciosa. A tempestade havia passado, mas deixara algo em seu rastro, algo invisível mas inegável. Eu me movi pela cozinha como um fantasma, preparando o café, fingindo que o mundo não tinha virado de cabeça para baixo. Mas eu não era a mesma. Não podia ser. Os dias que se seguiram foram uma dança cuidadosa que nenhum de nós queria admitir. Evitamos conversas, mas nossos olhares diziam tudo. Cada toque acidental de mãos, cada pausa na conversa, nos lembrava daquela noite. A noite que deveria ter sido um erro, mas que parecia mais verdadeira do que qualquer coisa que eu vinha vivendo. Então meu marido voltou. Ele trouxe consigo o barulho, o riso e a rotina, a vida que eu deveria estar vivendo. Eu sorri, servi o jantar, desempenhei meu papel perfeitamente, mas por dentro eu estava desmoronando. À noite, enquanto ele dormia ao meu lado, eu encarava o teto, atormentada pela culpa, mas também por um desejo que não era por ele. Com o tempo eu não sabia para onde iríamos, se enterraríamos isso para sempre ou se mergulharíamos ainda mais fundo. Tudo que eu sabia era que a tempestade não havia deixado apenas galhos quebrados. Deixará uma rachadura na minha alma, e nessa rachadura,
Algo havia florescido, algo perigoso, algo bonito, algo que eu nunca seria capaz de esquecer.